Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um vídeo da série Os Centênios, aonde nesse centênio nós vamos falar da idade de 63 a 70 anos, aonde é a fase da serenidade. Lembrando que esse estudo do centênio é uma pedagogia da vida, aonde cada ciclo tem etapas a serem concluídas, aprendizados a serem realizados. E quando eu faço essa passagem de um ciclo para o outro, de um centênio para o outro, de forma harmoniosa, eu consigo traçar a minha vida, ter os meus objetivos, ter os meus planos pessoais de uma forma mais leve. Eu consigo compreender qual era o aprendizado que eu tinha que ter passado naquele processo, naquele ciclo, para que eu não passe para o próximo com a sensação de que, algo lá atrás não ficou bem resolvido. Tem uma certa pendência que eu preciso rever lá atrás. Por quê? Quando eu levo para um centênio algo que precisava ser aprendizado no centênio anterior, aquilo é como uma pendência. Tudo que fica pendente, um dia volta para ser revisto, porque ali precisava ter algum aprendizado. E possivelmente você não teve esse aprendizado. No centênio anterior, nós falamos da questão da fase da espiritualidade, onde essa intuição mística, essa necessidade de fazer o bem, tanto para si quanto para o próximo, ela é muito importante. Então, esse centênio agora, ele vem compilando, vem complementando o que nós falamos no centênio anterior. Se você chegou até aqui, parabéns por ter concluído todas as fases do centênio. E se você ainda não viu, reveja os centênios anteriores, porque cada um tem um aprendizado a ser feito, a ser realizado. Centênio de 63 a 70 anos, aonde a fase é da questão da serenidade, esse domínio dos impulsos instintivos. Também, quando eu falo dos centênios, eu estou trazendo essa base de estudo fundada na teoria do filósofo Rudolf Steiner, onde ele fala que o objetivo de cada centênio é você compreender a si mesmo para entender quais são as oportunidades que cada ciclo está oferecendo. Então, essa teoria de Steiner, ela fala que um caminho em busca da verdade através da percepção do ritmo da natureza para você compreender o que precisa ser visto, o que precisa ser aprendido, quais são as alianças que eu preciso fazer em cada centênio para que eu tenha uma vida muito mais leve, resultados muito mais significativos, sem muito esforço, mas também com dedicação. Cada centênio ele requer de nós disciplina e perseverança, porque ele vai cobrar muito de cada um de nós. Centênios é como um jogo de quebra-cabeça, onde eu tenho que encontrar as respostas dentro das minhas respostas. Então você, nessa fase de 63 a 70 anos, aonde esse domínio de si mesmo ele vai ser muito mais acirrado. Se você chegou nesse centênio, aquela sensação de paz na mente e equilíbrio, você com certeza vai olhar para trás na sua vida e ver que muitas coisas você realizou de cada centênio de uma forma muito mais leve. Você não precisou, como diz o outro, dar o sangue, muito esforço. Não. Eu falei sempre e vou repetir. Tudo na natureza funciona com o mínimo de esforço e a máxima eficiência. E às vezes não é aquele trabalho brutal, aquela força brusca que nós adquirimos vários bons resultados, mas a força da nossa mente, a nossa capacidade de dar um comando e determinadas coisas elas acontecerem. Então simplesmente você faz os movimentos leve e os resultados eles vêm. Então quem aprendeu é uma coisa muito importante que eu quero que vocês gravem isso. Quem aprendeu não depende. Então você chega nessa sensação de 70 anos,
com a certeza que você viveu o que tinha de viver, você experienciou o que tinha de experienciar. Você não vê a sua fase de aposentadoria como nossa, o que eu vou fazer de agora em diante? Você tem méritos pelaquela aposentadoria, tem méritos pelaquela estabilidade, mas você vê e percebe que pode continuar a sua vida de uma forma muito mais segura de si. Não é a sua idade, as condições que vai te limitar, desde que você tenha chegado a esse centênio com uma qualidade de vida, que você tenha aprendido a plantar, que você tenha aprendido também a servir e saber o tempo da colheita. É como uma sementinha. Cada centênio é uma semente que você planta e o resultado ele não vem de imediato. Então, se você chegou nesse centênio com essa qualidade de vida, é porque você fez o plantio certo. Você teve um momento de aprendizado, você teve um momento de servir, você teve um momento de fazer aliança para se fortalecer, você teve um momento de perseverar diante de uma ideia. É isso que eu quero, é isso que eu vou focar, é isso que eu vou conseguir. E todas as nossas conquistas, primeiro elas são criadas no campo mental, para depois elas serem concretizadas no campo material. Esse é o grande segredo, tá? Então, e depois que você passa pela essa fase da perseverança, aí começa a vir os resultados, o crescimento exponencial. O centênio nos leva a esse crescimento, a esses ciclos, essas fases, onde você gradativamente você vai crescendo de um ciclo para o outro, desde que você tenha feito a passagem, tenha experienciado cada centênio. Lembrando que tudo aquilo que eu não experienciei, tudo aquilo que eu vivi, eu não tirei aprendizado, tudo volta muito mais forte para que você tire experiência daquela situação. Então, quando você chega nessa fase, agora de 63 a 70 anos, aquela sensação de desfrute, de descanso, de repouso. Mas é um repouso que possivelmente para alguns seja momentâneo, porque vocês ainda se enxergam com aquele gás, com aquela garra, com aquela determinação de sair, de estar com amigos, de viajar, de fazer passeios, de dançar. Você tem pique ainda. Então, tem muitas pessoas que chegam nessa idade ainda com aquela vibração da alma. Eu ainda tenho muita coisa para viver. E às vezes não é um ciclo, não é uma fase de idade que vai nos limitar. É a nossa mente, os nossos pensamentos, a cocriação que a gente faz da nossa realidade, que nós acabamos criando certas muralhas para a vida. Então é importante que você trabalhe tudo isso na sua mente. E detalhe, tem como resolver isso. Se você acompanhou todos os ciclos do centênio, você vai ver que tem situações, por exemplo, que hoje você seja uma pessoa adulta, que lá atrás, talvez de 0 a 7 anos, você viveu um conflito que a sua sensação foi de abandono, e talvez você não aprendeu a dar nome às suas emoções. E quando isso acontece, possivelmente você hoje, nesse ciclo de nós estamos falando, você traga em si aquela, o pessoal está me abandonando. Eu cheguei nessa idade, não tem ninguém para cuidar de mim. E aí nós estamos falando do quê? De um traço de caráter oral, aonde lá na fase da amamentação, onde ele precisava desse contato, desse aconchego, dessa aproximação das pessoas, ele se sentiu abandonado. Então, olha só que interessante. Então, o que eu não resolvi lá atrás, hoje, no final de um ciclo, ele começa a aparecer novamente. Sim, muitas pessoas chegam nesse ciclo com a sensação de que estão sendo abandonadas, de que estão sendo deixadas para trás. Os filhos, que eram os seus frutos, acabaram cada um seguindo o seu rumo e hoje ela se vê sozinha para tocar a própria vida. Por experiência e segredos da natureza, possivelmente você nunca viu uma árvore se alimentar dos seus próprios frutos. Arnaldo, onde você quer chegar? Que os nossos pais, eles são função na nossa vida. Chega uma hora que os frutos amadurecem e eles precisam traçar seu caminho. Eles precisam criar a sua vida, administrar o seu tempo. Quando eu falo de criar a vida, é administrar, ter sonhos, ter desejos, ter conquistas.
eu preciso administrar a minha vida, e isso, muitas vezes, quando você chega a esse centênio com essa sensação de vazio, você vai sentir o quê? Se não trabalhou os seus medos, vão ser pessoas que vão exigir muita presença dos outros, vão achar que as pessoas precisam cuidar dela. E muitas vezes vão ser pessoas ingratas, porque elas foram muitas vezes rechaçadas lá atrás, nos centênios anteriores, muitas vezes não se abriram para essas oportunidades que a vida oferecia. E assim, possivelmente se tornam as pessoas egoístas, e tudo que eu manifesto na minha mente acaba sendo trazido para o externo, que é o nosso corpo. E possivelmente as pessoas chegam nesse centênio carregadas de sintomas emocionais, de dores pelo seu corpo, e muitas vezes essas dores, quando você vai ver quais são as causas, é simplesmente uma forma de chamar a atenção para não se sentir abandonada pelas outras pessoas. Então aqui fica bem claro o que eu falei lá atrás, a questão do traço de caráter oral, onde eu preciso desse alimento, não só da boca, mas esse alimento também no corpo, na alma e no espírito, para que eu não me sinta abandonada. E muitas vezes você pode perceber que tem pessoas que, quando chegam nesse ciclo, elas comem compulsivamente, porque o alimento é uma forma dela silenciar esse vazio, esse abandono que ela sente internamente. Caso contrário, se a pessoa aprendeu a viver, ela come bem, come pouco, mas ela sabe explorar o alimento que ela está levando na sua boca, porque ela aprendeu que são nas pequenas coisas, são nos pequenos movimentos que a sua vida teve bastante sucesso, teve bastante realização. Então ela chega aqui nesse ciclo de centênio, de 63 a 70 anos, com a sensação de que eu vivi bem a minha vida. Eu estou aqui, mas tudo que eu planejei na minha vida aconteceu exatamente da forma que eu planejei. Então, aqui ela vai crescer, é o pit stop. Ela vai, como eu posso te falar, ela vai usufruir de tudo aquilo que ela viveu, de tudo aquilo que ela experienciou. Porque é mérito, assim como é mérito das outras pessoas que escolheram viver o ciclo de qualquer forma. A vida sempre vai dar a oportunidade de fazer escolhas. E existe uma diferença entre uma coisa e outra, que é a questão de vontade. Quando eu decido fazer alguma coisa, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho clareza daquele centênio, a minha vida simplesmente precisa que eu faça movimentos. Nada estático tem resultados. Eu preciso mostrar naquele centênio que eu estou alinhado com aquela proposta, eu estou alinhado com aquele objetivo. Mais uma vez, eu te convido, se você não viu a série dos centênios, de 0 a 7 anos, volte, reveja, observe, faça anotações daquilo que você achou mais relevante e lembre-se, a vida sempre vai te dar novas oportunidades. Não é que você chegou nesse centênio que a sua vida acabou, não. Algo precisa ser revisto para que você dê continuidade de uma forma muito mais leve e segura para o próximo centênio.